Preciosos são os caminhos pelos quais a hierarquia divina conduz nossas almas. Porquanto sejam trilhas desconhecidas, percorrê-las em confiança nos permite perceber, em pequenos vislumbres, parte do grandioso plano projetado pelo Criador. Hoje, responderemos a um novo pedido da hierarquia celeste, especificamente de nossa Santa Mãe Maria, que nos convida a contemplar, sob a luz de um grande mestre, um aspecto do amor divino, a sublime compaixão, entregue à humanidade alguns séculos antes do nascimento de Cristo. Para este estudo, a Mãe Divina nos solicitou recordar a vida do iluminado Mestre, que semeou esta chama no coração de muitas almas, pois assim, em sua presença interior, nosso entendimento se ampliará e encontraremos novas compreensões e possibilidades. Quando os olhos e a razão são iluminados pelo amor divino, o que se percebe separado se unifica. O diferente se complementa. O que parece incompreensível se esclarece e o irreconciliável se harmoniza à luz da sabedoria. Por isso, os convidamos a descobrir a sublime compaixão, unidos ao Mestre da Compaixão, o Buda Gautama. Para muitos, este tema será conhecido e vibrante, trará recordações e muito alívio. Será algo natural e suave, mas para outros pode chegar a ser um pouco áspero, desconcertante e desafiador. A estes últimos, pedimos que se refugiem no coração e busquem dentro dele a verdade de todas as coisas. Sabemos que Deus é pleno em misericórdia e compaixão e que demonstrou desde as origens da humanidade, enviando excelsas consciências em nosso auxílio. Auxílio que alcança sua expressão em Buda e em Cristo. Mas, tanto Cristo, em seus 3 anos de missão, quanto Buda, em seus 45 anos de missão,
despertaram e instruíram a humanidade, segundo as possibilidades de que ela dispunha. Com seus ensinamentos renovadores, certamente desafiaram a mentalidade e a espiritualidade da época. Mas, sem dúvida, cuidaram de não cruzar certas fronteiras. Velaram por dar uma nova instrução, mas por não cegar com a potência da luz divina os frágeis e sensíveis olhos de seus discípulos. Quando pousamos nosso olhar em Jesus, percebemos-nos incapazes de entendê-lo. Quando olhamos Buda, também nos damos conta de que não conseguimos entendê-lo. Será este mínimo grau de humildade e de honestidade que nos permitirá nos aproximarmos de forma verdadeira dos seus ensinamentos. É importante recordar que Buda e Cristo pediram aos seus discípulos que se fixassem mais no conteúdo da mensagem do que no mensageiro em si, que prestassem atenção ao lugar em que o dedo indicava e não ao próprio dedo. Se seguimos essa instrução e olhamos a natureza de Cristo e a natureza de Buda, em ambas encontraremos o oceano infinito do amor e da sabedoria divina. Há mais de 2.500 anos, no norte da Índia, no que hoje conhecemos como Nepal, do ventre de uma jovem rainha e sob as mais sagradas circunstâncias, nasceu um menino que foi conhecido como Siddhartha Gautama, o qual seria lembrado para sempre como Buda. Buda é um nome honorífico dado a quem despertou e alcançou a mais completa e perfeita iluminação espiritual. Siddhartha Gautama, o Buda da compaixão, foi um dos tantos auxiliares divinos enviados por Deus para a salvação do homem. O Buda é uma vertente do amor divino, uma fonte de luz e sabedoria que brilha no céu espiritual da humanidade, guiando milhões de almas em seu caminho de redenção. A vida e os ensinamentos de Gautama Buda são excepcionais. E à luz da sua sabedoria inextinguível e vigente, Buda legou ao mundo inúmeros exemplos de pureza e santidade. E sua filosofia produziu, ao longo das épocas, muitas gerações de homens virtuosos. A humanidade não possui biografias precisas do Buda. Os primeiros relatos de sua vida foram escritos vários séculos após sua morte, porque naquela época sua história e instruções eram transmitidas de forma oral. Quando sua biografia se verteu ao papel, os iniciados guardaram as profundas verdades de seu lado simbólico e das alegorias da história popular. Assim, muitas passagens de sua vida, como sua concepção e nascimento, contêm os míticos e arquetípicos emblemas dos grandes salvadores do mundo. Mayadevi era uma soberana de um pequeno reino indiano. Certo dia, teve um sonho no qual um elefante branco lhe oferecia uma flor de lótus. Em seguida,
o elefante ingressava em seu ventre pelo lado de seu corpo. Quando a rainha compartilhou esse sonho com os sábios, eles interpretaram que um menino nasceria e seria um grande governante que conquistaria o mundo, ou seria um grande santo que alcançaria a iluminação. 10 luas após esse sonho, nasceu Siddhartha Gautama. E 7 dias depois de seu nascimento, Mayadevi, sua mãe, morreu. Seu pai o criou com muita delicadeza e o cercou com todo tipo de luxos inimagináveis. Conhecedor das profecias e temendo que seu filho se tornasse um homem santo, o rei criou ao seu redor um mundo artificial para que os olhos de Siddhartha nunca conhecessem o sofrimento, nem percebessem as dores do mundo. Por 30 anos não conheceu mais que gozos e deleites. Resguardado em seus palácios, não conheceu a existência da doença, da velhice ou da morte. Aos 16 anos de idade, seu pai o casou com uma prima da mesma idade, de quem se enamorou profundamente. Yasodhara, sua esposa, deu à luz Rahula, filho unigênito do príncipe Siddhartha. Conquanto seu pai fizesse todo o possível para que Siddhartha não percebesse a realidade da maioria dos seres humanos, com 29 anos, o jovem príncipe viveu o que denominou de 4 encontros. 4 momentos através dos quais entra em contato com realidades que nunca antes havia visto e que mobilizaram profundamente toda a sua concepção do mundo e sua postura diante dele. Un día en que Siddhartha salió del palacio para recorrer el reino, sucedió el primer encuentro en donde el príncipe vio a lo lejos a un anciano. Perplejo, le preguntó a su asistente qué era eso que estaba viendo. Y él le responde que eso era el cambio, que uno no siempre se mantiene joven y hermoso. En el segundo encuentro, Siddhartha ve a un enfermo y sin comprender preguntó qué era eso. Y su asistente le respondió que eso era algo que le sucede a todo el mundo, que todos se enferman, que la enfermedad es algo que trae sufrimiento y de lo cual nadie puede escapar. En el tercer encuentro, él ve un cadáver y entonces conoció a la muerte y percibió la impermanencia de todas las cosas. Todo esto lo abrumó y entristeció, pues advirtió que ese era también su destino. Gautama se dio de frente con una realidad universal, la existencia del sufrimiento. Eso lo afligió enormemente. En el último encuentro, él ve a un asceta en el cual percibe paz y tranquilidad, a alguien que ha escogido una vida totalmente opuesta a la de él. Siddhartha percibe en el ascetismo un camino para escapar al cambio, a la impermanencia, al sufrimiento y a la muerte. Estos 4 encuentros cambiaron para siempre la vida de Gautama, su destino y el destino de toda la humanidad. El joven príncipe, profundamente preocupado y determinado en comprender la naturaleza del sufrimiento y de cómo hacerlo cesar, decidió renunciar a la vida que llevaba. Para esto, escoge la vida ascética, abandonando el palacio, a su hijo recién nacido, a su esposa y a su padre, así como a todas las riquezas y placeres. En este pasaje de la vida de Buda, llama poderosamente la atención el efecto interior que generaron los 4 encuentros. Si miramos con atención, percibiremos aquí el despertar de la compasión, que lo lleva a rasgar con los velos de la ilusión
impuestos desde su nacimiento. Habiendo renunciado a la vida palaciega, Gautama experimentó el más arduo y extremo ascetismo. Pero después de varios años, percibió que en esta extralimitada austeridad no se encontraba la liberación del sufrimiento ni la iluminación. Esta experiencia le hizo descubrir el camino del medio, el camino del equilibrio. 6 años después de su gran renuncia y de una ardua y determinada búsqueda interior, a sus 35 años, mientras meditaba a los pies de una higuera, Gautama superó todas las barreras, limitaciones y tentaciones impuestas a los seres humanos, alcanzando la iluminación. Con la iluminación adquirió también la más perfecta sabiduría y por consiguiente la completa comprensión de las causas del sufrimiento y de cómo trascenderlo. A partir de ese momento y hasta su muerte, Gautama instruyó a la humanidad tanto cuanto ella podía asimilar. Entre sus enseñanzas encontramos las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Antes de continuar, quisiéramos compartir lo que entendemos por iluminación, pues seguramente existen muchas interpretaciones diferentes al respecto. La iluminación es un estado que alcanza el ser, en el cual existe una completa liberación de la esclavitud de los sentidos y de la personalidad. Es un estado en donde se adquiere una completa percepción del verdadero yo, prevaleciendo la conciencia de la unidad sobre todas las otras esferas del ser. Por medio de la iluminación se percibe la falta de realidad de todos los fenómenos del cosmos visible. En el estado de la iluminación se llega a un absoluto desprendimiento de todo lo efímero y finito y se comienza a vivir, aún estando en la tierra, solo en lo inmortal y eterno, en un supremo estado de santidad. Es muy desafiante resumir en pocas palabras los 80 años de vida del Buda, y creemos que es verdaderamente provechoso estudiar con detalle sus instrucciones, pues allí encontraremos muchas claves para sobrellevar los tiempos de purificación. Una vez colocada nuestra mirada interior en el Buda, maestro de la compasión, los invitamos a profundizar en esta sagrada energía. Permitamos que su apacible semblante, sus ojos de sabiduría y su luz infinita eleven nuestro entendimiento hacia la sublime compasión. Señor, dame ojos misericordiosos para que mi mirada pueda ver la necesidad en cada lugar. Señor, dame una boca silenciosa para que solo pronuncie palabras de amor y de luz. Señor, dame un camino humilde para que mis pies caminen por el sendero de la simplicidad. Señor, dame oídos cristalinos para que solo oiga tus palabras en todo lugar. Señor, dame un corazón puro para que guarde la esperanza y en tu divina misericordia alcance la redención. Señor, dame manos prodigiosas para que solo done y sirva a los que te necesitan. Amén.